São da igreja com a paz do Senhor? Amém. Abra aí. Livro de Atos, capítulo 4. Versículo 24 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Deus, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Amém? Podia sentar em nome de Jesus. O livro de Atos conta a história do início da igreja. É o único livro da Bíblia que ainda não está terminado, porque ele conta a história da igreja. E não terminou porque Deus ainda não arrebatou a igreja. Conta o início da história da igreja de Jerusalém. Uma igreja que Jesus deu um alerta e um mandato para ela. No capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, né? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas ele usou uma palavra no início: sereis minhas testemunhas. E a palavra testemunhas ali no grego traduzido martírios, né? Que dá a entender que eles seriam mártires na obra de Cristo, pelas provações, perseguições, afrontas. Tudo falava contrário àquela igreja. Aquela igreja nasceu na base do látego, da perseguição, do maltrato, da rejeição. Mas eles eram ousados, eles pregavam com ousadia a palavra. E nós, comparando com a igreja hoje, alguém falando, disse: não se pode comparar com a igreja hoje, porque a igreja hoje é algo muito moderno, né? As pessoas estão na igreja, vamos dizer, no templo, porque a igreja propriamente dita é você.
você, juntamente comigo, nós formamos o que nós chamamos de igrejas. E para essa igreja sobreviver e ter vitória, ela não pode andar no natural, irmão. Nós não vivemos pelo natural. Nós não olhamos e sentamos na praça e vemos a banda passar. Não. Nós vivemos no sobrenatural de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vivemos por fé e não por vista. Aleluia. A igreja precisa viver por fé e não por vista. E quando ela tinha problemas, a igreja ela tinha algo. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, tinha a palavra para, aleluia, de revertir. Mas também ela não se parava diante dos problemas. Porque quando ela tinha problemas, ela dobrava o joelho para orar. A igreja de Jerusalém, ela orava a Deus. E Deus respondia com prodígios, sinais, aleluia, dados pelo Espírito Santo. Nós, aleluia, não somos diferentes, irmãos. Nós somos, aleluia, a esperança do mundo. As pessoas estão aí caídas, derrotadas, perdidas, uma crise de identidade, né? Você olha para o menino, eu sou menino, mas eu nasci não nesse corpo. Deus me deu um corpo errado, estou no corpo de mulher. Você olha para a menina, eu estou com o corpo errado aqui. Os valores estão invertidos. A família está sofrendo um assalto. Aleluia. Mas a igreja moderna, ela não está muito preocupada com essas coisas. Está preocupada com os seus problemas, está preocupado com a sua vida. E não é a vida espiritual, o que é pior, mas está preocupado com as suas vidas no natural. Nós devemos buscar uma solução para esse problema, porque Deus não vai usar outras pessoas que não sejam da igreja para cumprir os seus objetivos. E a igreja de Jerusalém, aqui a passagem, eles falam que eles estavam pregando a palavra, haviam curado um coxo de nascença aqui há 40 anos, e por causa disso, as autoridades de Jerusalém, os sumos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, que eram os principais da doutrina judaica, chamaram os discípulos e disseram: olha, vocês não podem estar falando esse nome, você não pode estar dizendo que esse nome salva, que esse nome tem poder. Vocês não podem estar dizendo que esse nome dá vida eterna às pessoas. E eles não se calaram, irmãos. Diante das ameaças, eles não se calaram. Eles chegaram à igreja e falaram: olha, nós sofremos ameaça. Falaram que nós temos que deixar de lado o nome de Jesus. E a igreja, ela aceitou? Não. A igreja tinha uma saída. A igreja tinha um nome. A igreja era cheia do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que dirigia a vida dela. É o Espírito Santo que tem que dirigir essa igreja. Você. Aleluia, Deus. Você é templo e morada do Espírito. Você foi comprado por um bom preço.
Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Então a igreja, ela sabia que ela tinha um dom, ela sabia que tinha um Senhor, ela sabia que esse Senhor cuidava da vida da igreja, ela sabia que esse Deus que cuidava da vida da igreja tinha feito uma promessa a eles, que eles ficassem em Jerusalém até que no alto fosse revestido de poder. Mas a igreja hoje não quer. A igreja pensa em coisas. Deus tem coisas imateriais para nós. Deus tem vida, e vida com abundância para nós. E nós temos que receber essa vida. Mas infelizmente muitos, não são poucos, eles estão deixando essa vida escoar como areia na beira do mar, pelas mãos, e não estão ficando com muita coisa. A igreja precisa acordar para uma realidade, precisa acordar para uma verdade. Nós precisamos buscar o Senhor diante das adversidades, diante dos problemas, diante das agruras, das muralhas que se levantam contra o conhecimento de Cristo. Nós devemos orar, irmãos. Devemos orar. E é interessante que o livro de Atos, que conta a história inicial da igreja, são formados por 30 capítulos. 30. Você quer saber quantos momentos de oração está relatado? Não, 30 não, 28 capítulos. Foi errado. 28 capítulos. Você quer saber quantos relatos de oração tem no livro de Atos? 30 relatos de oração. Quando havia problema na igreja, orava. Conta-se que a igreja estava no capítulo 6, estava reunida, e alguém sentiu falta de um serviço. As mulheres helenísticas estava faltando alguma coisa, estava deixando faltar para elas pão diário. E os discípulos se reuniram e disseram: o que nós vamos fazer? Eles oraram e o Espírito Santo direcionou, e ali eles colocaram 100 discípulos que se tornaram diáconos e supriram essa necessidade. Mas primeiro eles foram à oração. Quando o martírio Estevão estava para ser morto diante de Paulo, sabe o que ele fez, irmãos? Ele orou e disse: Pai, mata eles, acaba com eles que eles estão aqui tacando pé em mim. Não, como muitos crentes hoje fazem. Não. Toca no meu carro, porque a minha arma, que não é a Bíblia, ela não é comestível. Meu testado não é comestível. Não. Ele orou e disse: Pai, não me imputes esse pecado, perdoando aquela ação, aquele momento. Havia uma mulher que era muito prendada. Ela fazia vestidos para os pobres, mantas, roupas. O nome dela era Dorcas. Mas um dia ela veio a falecer.
dia ela veio a perder o espírito. E chamaram Pedro, apóstolo Pedro. Era usado por Deus. E Pedro, ele entrou naquela casa e orou, dizendo: Dorcas, levanta. E sabe o que aconteceu, irmão? A Dorcas ficou deitada. Não. A Dorcas ressuscitou em nome de Jesus. Porque havia poder naquela igreja. Havia algo de diferente naquela igreja. E é baseado nesta igreja que essa igreja e as outras existem. Mas nós estamos perdendo a autoridade, a essência, a vida. Nós nos reunimos aqui no domingo, mas, bem honestamente falando, você acha que você está dando tudo para Deus? Honestamente. Você acha que você está sendo guiado pelo Espírito? Pense nisso. Por que eu estou questionando? Para que você se revolte contra essa situação. Não se aceite e passe a ser verdadeiramente cidadão dos céus. Aleluia. Servo do Senhor, lavado e remido com o sangue de Cristo. E faça uma diferença gritante nessa cidade, na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho. Porque é possível a igreja testemunhar, é possível a igreja ir além, aleluia, das quatro paredes. É possível nós sermos, aleluia, um instrumento de Deus na terra dos viventes. Mas eu pergunto para vocês: quem gostaria de ir? Quem gostaria de falar, gostaria de proclamar o Evangelho? O Evangelho que é, aleluia, loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, tem que ser o poder de Deus. Tem que ser o poder liberado por Deus através do Espírito Santo, do qual Deus deixou para nos guiar e dirigir e levar-nos à verdade, levar-nos, aleluia, ao conhecimento da verdade. Mas isso é necessário você estar com muita sede. Ninguém bebe água se não tiver com sede. Ninguém vai ao poço, como foi a mulher samaritana buscar água, se não tiver necessidade. E aí você está colocando a necessidade no lugar errado. Você tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Você tem que estudar? Tem que estudar. Um missionário, uma vez, ele profetizou na minha vida e falou assim: você está me agradando. Eu estou usando da boca dele, porque você incentiva os jovens a fazer faculdade. E eu, em um certo momento da nossa vida, nós incentivamos. Mas os jovens, eles não entendem o propósito. Porque no meio da faculdade, começam a ouvir dogmas, sofismas, filosofias que são contrários à palavra de Deus e se desviam. Amizades se desviam. Mas cada um de nós nasceu com um propósito. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia, Deus. E você precisa encontrar esse propósito.
Você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida. E aí, irmãos, sem oração, nós não vamos entender o propósito de Deus. Nós vamos ficar no lugar e não vamos sair desse lugar. Precisamos buscar a Deus em oração. E eu não estou falando de campanha de oração. Estou falando de oração fervorosa em qualquer lugar. Lá no teu escritório, lá na sala onde tu trabalha, lá no banheiro da tua empresa, lá no quarto da tua casa, onde quer que você possa estar, você dobra o joelho, aleluia, e diz: Senhor, eu tenho necessidade de Ti. Glória a Deus, aleluia. Jesus, aleluia. Tem pessoas que estão morrendo ao redor de mim, sem Cristo, sem a tua luz, sem a tua vontade, estão descendo ao Senhor. E o que eu tenho feito, Senhor? O que eu tenho, aleluia, plantado, aleluia? Porque, irmãos, eu bem que poderia estar dizendo: ai, você é a luz do mundo, você é a sal da terra. Mas Jesus falou que esse sal, que é o que? Se torna insípido. O que o sal se torna insípido? Que não tem gosto, né? Sem sabor. Ele é lançado fora. E o que os homens fazem com ele? O que os homens fazem? Pisam, são pisados pelos homens. Mas não é assim que deve ser. A igreja, aleluia, Deus sujeitou os principados, potestades, domínios, não só nesse século, mas no século vindouro. Colocou debaixo dos seus pés e deu à igreja, que é o seu corpo. Glória a Deus. Você entende isso? Você compreende isso? Você precisa compreender isso. Nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Aleluia, Deus. Se é que nós fomos lavados com o sangue dele, se é que temos o Espírito dele, porque muitos de nós andam como se não tivéssemos. Mas Deus está chamando nessa noite os homens e mulheres que têm sede de Deus, Aleluia. têm fome de Deus. Aleluia, Deus. Jesus, uma certa vez, Jesus ainda vivo aqui nesse mundo, como a gente está, ele se colocou diante de uma alpendre e disse: quem tem sede, vem a mim E beba. e beba. E a água que eu me der fará dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia, Deus. Então, tome-se essa fonte. Queira ser essa fonte. Deseje ardentemente ser essa fonte. Porque é palavra de Deus. Deus espera muito mais do que você pensa e imagina. Deus conta contigo, irmão. Deus conta contigo. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele espera de ti uma reação tão poderosa junto com o Espírito Santo que Aleluia. você vai se assustar com você mesmo. Aleluia. Você vai, aleluia, ver e olhar e dizer: será que foi isso que eu fiz mesmo? Será que foi isso que aconteceu mesmo? Porque, irmãos, uma música. Então, você tem
a possibilidade, olha não, você tem a possibilidade, o caminho, aleluia, a porta está aberta diante de você, e você essa noite desejar, querer, Aleluia. aleluia, ser uma bênção e um instrumento na mão de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você quer isso na sua vida? Amém. Quem quer isso na sua vida? Eu quero. Quem não quer, aleluia, Deus não vai fazer nada que você não queira. Mas se você quiser, aleluia, Deus vai encher você com o Espírito dele. E você, no momento de dificuldade, no momento de necessidade, no momento que você se sentir, aleluia, sozinho, você vai, agora você vai dobrar o joelho e vai entrar na presença do Altíssimo. E sabe o que acontece? Clama a mim, responderei Coisas e anunciarei coisas grandes ocultas que não sabe. e ocultas Que não que não sabe. sabes. Romanos, pode Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão estudados são os teus juízos, e quão necessitados são os teus caminhos. Esse caminho, essa sabedoria vem do alto, e ela é dada a cada um que pedir. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aleluia, Deus. São essas coisas preciosas que são pérolas, que está disponível para a igreja, que está disponível para você. Glória a Deus. E aqui eu não estou falando de ganhar dinheiro, ser bem sucedido na vida pessoal, não. Estou falando de coisas que são superiores a isso, e que muitos de nós não entendem, não compreendem, e não querem para a sua vida, porque não, eu vou perder. Não sabe que se nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai Na da boca de Deus. E não sabe que se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas me serão acrescentadas. Deus não mente, irmão. A irmã leu Jeremias 29, 11. O povo estava rebelde, não queria servir a Deus. Deus disse, aleluia, vou mandar eles para a Babilônia. Passaram 70 anos lá na Babilônia. Eles iam cativos, mas Deus estava acompanhando e disse, ó, 29, 11 de Jeremias. Disse, eu sei o plano que eu tenho para vós. Planos de paz e não de mal. Mas, e aí, olha, os pensamentos, eu sei que os pensamentos que do mal, pensamentos de paz, então, não, volta lá, aí. Então me invocareis, ireis e orarei a mim e eu vos ouvireis. Quando né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo Coração. o coração.
Quando você tirar, aleluia, tudo que não agrada, tudo que não honra ao Senhor, e você buscar de todo o coração, você vai ser passado. Próximo. E sereis achados de vós do Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Sabe que esse Deus não merece? Será que esse Deus não merece? Será que nós merecemos o cuidado deles? Deus, irmãos, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer curar. Faz parte da sua essência, faz parte do plano de Deus para a sua vida e para a vida das pessoas. Mas não compreendem esse plano, não compreendem a vontade de Deus. É tempo de compreender a vontade de Deus. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscar enquanto Ele está perto, irmãos. Porque vai chegar um dia que a Bíblia fala que correrão de mar, ou seja, sai do Atlântico e atravessa os Estados Unidos e sai para onde que sai? Do outro lado? No Pacífico. Vão correr de mar a mar e não vão encontrar. Vão ter fome, aleluia, sede de querer a palavra de Deus, mas não acharão. Meu Deus. Esse dia está próximo. Jesus está voltando. E se nós formos encontrados em falta com Ele, em falta, nós vamos ser julgados e condenados. E Deus não quer isso para a sua vida. Deus comprou a igreja para fazer ela santa e irrepreensível. Glória a Deus, aleluia. Não vamos comprar com prata e nem ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Glória a Deus. Então valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Valorize quem te chamou. E faça a vontade de Deus. Ah, mas eu tenho dívida, eu tenho causas para resolver. Sim, coloca na mão de Deus e Ele tudo fará. Glória a Deus, aleluia. Crê nisso, irmão? Amém. Fique em pé, irmão. Deus continua falando com a sua igreja. Aleluia. Deus continua ministrando na sua igreja. Aleluia. E Ele quer uma igreja que realmente... E olha, irmãos, Deus quer o melhor para nós. Você tem dado o melhor para Deus? Você tem dado o melhor para Deus? Pense um pouco. Se você não tem dado o melhor, o momento é esse, essa noite, que você virá, dar o melhor, passar a dar o melhor para Deus. Amém, irmãos? Eu quero orar por você que está aqui. Eu não sei qual é o teu problema, que te prende, que te acorrenta, mas eu quero dizer que Jesus está aqui e quer te dar um novo, quer te dar um novo. Jesus quer te trazer novidade de vida. Qual é a primeira pessoa? Eu estou falando com crente, não estou falando com incrédulo. Estou falando para crente. Pessoas que querem agradar a Deus. Pessoas que querem, aleluia, honrar o nome de Jesus. Pessoas que estão dispostas, aleluia, a pagar com a vida, ser mártires de Cristo. Tem pessoas que, eu estou com problemas que resolve aqui, Jesus. Eu estou no inferno, resolve aqui. Não. Estou falando aquele que quer algo
mais por Jesus. Aleluia, Deus. Canta aí. Chega mais aqui, na frente. Jesus está aqui. Para Deus. Você está me vendo? Você não pode estar vendo Jesus, mas Ele está aqui. E Ele quer, aleluia, mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Quer te fazer, aleluia, você, aleluia. Eu sou coitadinho lá no trabalho, todo mundo fala mal de mim. Jesus quer mudar esse cativeiro. Jesus quer virar esse cativeiro. Jesus quer, aleluia, demonstrar através da tua vida que Ele é Deus. E Ele quer glorificar o seu nome através de você. Você crê nisso? Você crê nisso? Jesus está aqui. Canta. Feche os olhos. Aleluia. Em nome de Jesus. Transformar vidas aqui. Jesus quer transformar vidas. Em nome de Jesus. O Espírito Santo quer tomar a tua vida e fazer, aleluia, labareda de fogo. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enche, em nome de Jesus, nós queremos ser a tua igreja, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, perdoa nossas iniquidades, perdoa, Senhor, em nome de Jesus, a nossa, aleluia, falta de gratidão, aleluia, perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Enche com a tua presença, com o teu Espírito, Senhor. Enche com a presença do teu Espírito Santo. Enche com o poder da tua palavra, Senhor. Enche, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós queremos, aleluia, chegar ao lugar santo. Queremos dar entrada no lugar santíssimo. Queremos, aleluia, viver na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos estar na tua presença, Senhor. Nós apresentamos aqui as debilidades, as fraquezas. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui, aleluia, as guerras interiores, Senhor. Nós apresentamos as mentes, aleluia, os teus servos, Senhor. Substitui essa mente pela mente de Cristo, em nome de Jesus. Dá, aleluia, as armaduras necessárias para, aleluia, diante das batalhas do dia a dia da vida, eles lutarem a obterem a vitória.
Senhor, segundo o poder que em nós opera. E é no nome de Jesus do céu, reveste a tua igreja, dá, aleluia, santidade, dá a palavra, dá a fé, ciência, dá a fé, meu filho, fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Aleluia, porque sem fé é impossível te agradar. Aleluia. Nós oramos aqui, Senhor, em nome de Jesus, o Santo, aquele que vai haver, aleluia, com o cavalo